Era uma noite aparentemente comum para Lucas, um segurança noturno que já acumulava mais de 2 anos trabalhando sozinho em uma grande empresa de tecnologia no centro da cidade. A rotina dele era marcada por longas horas vigiando corredores silenciosos, salas vazias e equipamentos em modo de espera. O relógio na parede marcava o passar das horas, e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar dos papéis e pelo som distante dos computadores em repouso. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. O ambiente parecia carregado, pesado, como se uma presença invisível observasse cada movimento. As luzes fluorescentes piscavam de forma irregular, lançando sombras que se moviam de maneira inquietante. Lucas sentiu um calafrio inexplicável, uma sensação que ultrapassava o cansaço e a rotina. Ele sabia que o turno noturno exigia atenção redobrada, mas nada o preparou para o que viria a seguir. Enquanto caminhava pelos corredores, os ruídos habituais pareciam distorcidos, como se viessem de um mundo paralelo. O farfalhar dos papéis em uma sala ao fundo, que normalmente era constante, cessara completamente, deixando um silêncio inquietante. Lucas então notou algo que nunca tinha visto. Uma porta que deveria estar trancada estava entreaberta, e uma luz fraca escapava pelas frestas, tremeluzindo de forma estranha. Aproximou-se lentamente, sentindo o coração acelerar com um misto de curiosidade e medo. Tentou acessar as câmeras de segurança para entender o que acontecia, mas as imagens começaram a apresentar interferências, distorções, como se alguém ou algo estivesse manipulando o sistema. O medo, antes apenas uma sombra distante, começou a invadir sua mente. Ainda assim, ele respirou fundo e decidiu investigar, convencido de que havia uma explicação racional para tudo aquilo. Ao empurrar a porta entreaberta, um frio intenso o envolveu como uma onda inesperada. O ar parecia gelado e denso, e Lucas teve a sensação de que estava sendo observado por uma presença invisível. As luzes começaram a piscar de forma irregular, e as sombras nas paredes se transformaram em figuras que pareciam ganhar vida, dançando de maneira macabra. Um sussurro baixo e incompreensível ecoou pelo corredor, fazendo o coração dele disparar. Lucas tentou manter a calma e avançar, mas uma porta se fechou de repente com um estrondo, prendendo-o no escuro. A partir daquele momento, a linha entre realidade e pesadelo começou a se apagar. O prédio, que até então era familiar, tornou-se um labirinto inquietante e assustador. Lucas estava sozinho, cercado por um silêncio absoluto que parecia sugar cada respiração sua. O ar frio condensava em suas mãos trêmulas, enquanto ele buscava uma saída daquele espaço que parecia se transformar a cada instante. Vozes sussurravam seu nome, mas não havia ninguém visível. As câmeras mostravam apenas estática, e as luzes falhavam, alimentando o sentimento crescente de pavor. Ele tentou caminhar pelos corredores, mas eles pareciam se alongar e encolher, tornando impossível encontrar o caminho de volta. As vozes se tornavam cada vez mais claras, avisos fragmentados e ameaças veladas que o deixavam inquieto e desesperado. Em uma sala, Lucas encontrou papéis espalhados pelo chão com símbolos estranhos que irradiavam uma energia perturbadora, aumentando sua sensação de que algo muito além da compreensão humana estava acontecendo ali. Enquanto tentava entender aquela situação surreal, Lucas sentiu a presença se aproximando, uma sombra indistinta que se movia lentamente na escuridão. Ele se virou rapidamente e viu aquela figura sem forma definida, uma massa escura que parecia observá-lo com intenção maligna. Seu corpo tremia, e o pânico crescia dentro dele, mas a adrenalina o mantinha em alerta. Tentou correr, mas o prédio parecia conspirar contra ele. Portas que antes existiam desapareciam, corredores se alongavam em distorções impossíveis. A realidade se fragmentava, e o tempo parecia se dissolver. Lucas não sabia se já havia passado minutos, horas, ou se estava preso em uma dimensão onde o medo era o único elemento constante. A cada tentativa de fuga,
a presença ficava mais próxima. Em certo momento, ele entrou em uma sala onde o relógio digital marcava um horário impossível. 03:66. Aquilo o fez questionar se ainda estava no mundo real. As paredes pareciam pulsar, como se o prédio tivesse um coração próprio. Do chão, começou a surgir uma névoa espessa e escura, que subia lentamente e envolvia tudo à sua volta. Lucas encostou-se em uma parede tentando respirar, mas a sensação era de estar sendo sufocado por algo que não tinha forma, apenas uma vontade própria de destruí-lo. Ouviu então uma voz próxima ao ouvido: "Você não deveria estar aqui." A frase foi sussurrada com tanta clareza que ele sentiu o hálito gelado daquilo que falava. O medo paralisou seu corpo por alguns segundos, e naquele momento ele teve certeza de que não estava mais sozinho. Ele caiu de joelhos, ofegante, enquanto flashes de imagens passavam diante de seus olhos. Pessoas que ele nunca viu, mas que pareciam estar presas ali há muito tempo. Rostos deformados, bocas abertas em gritos que não faziam som. Vultos presos em câmeras de segurança antigas, registrando o mesmo momento repetidamente, como se aquele prédio estivesse congelado em um ciclo eterno de tormento. Lucas se ergueu com dificuldade, ignorando a dor nos joelhos e a vertigem que ameaçava derrubá-lo novamente. Precisava sair dali, encontrar uma saída, mesmo que tivesse que atravessar o próprio inferno para isso. Num esforço desesperado, ele tentou encontrar uma saída, guiando-se pelo instinto e pela esperança de escapar daquele pesadelo. Lembrando dos protocolos de segurança, tentou acessar as câmeras e portas, mas a tecnologia estava completamente inutilizada. O silêncio foi quebrado por um estrondo quando finalmente destravou uma porta que parecia levar para a saída. Ao atravessá-la, sentiu uma onda de ar fresco que quebrou a tensão sufocante do prédio. Ele se jogou para fora, ofegante, olhando para trás, onde a sombra desapareceu na escuridão como se nunca tivesse existido. Lucas sabia que aquela experiência havia mudado sua vida para sempre. O que começou como uma noite comum no trabalho, transformou-se em um confronto com o inexplicável. Um momento em que o medo deixou de ser abstrato e se tornou real. Ele carregaria para sempre a lembrança daquela madrugada, um aviso silencioso de que algumas presenças não descansam e que o que parece ser apenas mais um turno pode se tornar o início de um pesadelo que ninguém está preparado para enfrentar. Mesmo depois de deixar o emprego, Lucas sabia que aquele prédio guardava segredos que nenhum protocolo de segurança poderia desvendar. Segredos que continuariam a viver nas sombras da noite, esperando a próxima vítima. Essa história é um lembrete poderoso. O desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos. E às vezes, a linha que separa o mundo real do sobrenatural é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Fique atento, porque na escuridão tudo pode acontecer, e o silêncio pode esconder muito mais do que apenas a ausência de som. Se alguma vez, ao andar sozinho por um corredor vazio, você sentir que está sendo observado, talvez esteja.